Entender a história e a origem do Gavião Negro é bem complicado, mas em Gavião Negro de 2019, o Robert Venditti conseguiu descomplicar um pouquinho mais essa origem pra gente. Seja bem-vindo ao Nerd 8K, eu sou o Junior e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre esses dois volumes de Gavião Negro. Bora lá! Esses dois volumes aqui formam um arco de história onde o Robert Venditti vai tentar explicar a origem do Gavião Negro. Ele vai tentar explicar pra gente por que ele fica renascendo e o que tá por trás disso, né? Porque a gente sabe que é bem complicado. Já teve diversas versões diferentes desse personagem, algumas delas até coexistindo ao mesmo tempo. No vídeo de hoje eu não vou falar tanto sobre isso, eu vou falar sobre a versão desses dois encadernados aqui. Nesses dois volumes aqui o autor conseguiu descomplicar a história e conseguiu também criar um novo caminho para o herói, criar todo um novo mistério ali para ele, que é desenvolvido ao longo dessas duas edições. O personagem principal dessa história é o Gavião Negro Carter Hall. Ele estava perdido no Multiverso das Trevas, mas depois dos eventos de Noite das Trevas Metal ele voltou para o universo DC, né? Então é meio que a partir desse ponto que essa história se desenrola. Aqui basicamente ele está atrás de um artefato, porque ele quer entender mais por que ele renasce e o que acontece com ele. Ele quer saber mais sobre a sua própria história. Ele meio que sente que ele tem um objetivo para ele estar renascendo. E nesse primeiro volume a gente vai acompanhar ele indo atrás desse artefato, que esse artefato pode ajudar ele a descobrir mais sobre a história dele. Então logo no começo aqui a gente já tem um confronto dele contra uma criatura, né, um guardião gigante. Esse primeiro volume aqui é bem um gibi de herói mesmo. Ele vai trazer o Gavião Negro lutando, enfrentando diversos personagens, né, diversas criaturas diferentes, e indo atrás desse fragmento para poder descobrir mais sobre a história dele. E logo aqui no primeiro volume ele consegue encontrar esse artefato, e com a ajuda da feiticeira Xanadu, ele consegue utilizar esse artefato e ele descobre que ele não só reencarna em tempos diferentes, como também em espaços diferentes. Então ele pode renascer no planeta Terra, daqui quando ele morrer de novo, né? Ele pode renascer em outro planeta e assim vai indo. E logo nesse primeiro volume ele já tem contato com outras versões dele mesmo. Entre as várias versões que já aparecem logo nesse primeiro aqui, a gente tem uma versão dele do Egito, né, que era o Khufu, que já era conhecido pelos fãs da DC, né, ele já apareceu anteriormente. Tem uma versão dele também no Microverso, quando ele vai para o Microverso ele encontra o Ray Palmer, o Átomo, que os dois já têm bastante história juntos, né, eles já são amigos, então eles se reencontram ali. Aqui também ele vai enfrentar uma raça parece ser um híbrido, né, como se fosse aves humanoides, assim, chamada de feiteranos. Ele também vai enfrentar até mesmo um dinossauro aqui. E esse primeiro volume aqui é basicamente isso, ele enfrentando algumas criaturas diferentes e no processo recuperando esse artefato e descobrindo mais sobre o passado dele, descobrindo que ele reencarna em tempos e espaços diferentes, e é mais ou menos isso. Já no segundo volume a gente tem a conclusão dessa saga, então ele é um volume mais focado, assim, uma história mais focada na conclusão da saga mesmo, nele lidando com os problemas dele ali, descobrindo mais sobre o passado dele e tendo que enfrentar personagens que já existiam lá no passado dele e tendo que lidar com tudo, assim, acontece bastante coisa e aqui a gente vai ver como ele lida com tudo isso. Aqui ainda sem spoilers, né, esse aqui ele termina com uma pontinha solta, assim, que é só para a continuação da próxima saga dele, né, que envolve um pouco dessa história aqui, mas enfim, o volume 1 e 2 já mata aqui, você já consegue ler essa saga, já consegue conhecer o Gavião Negro e já consegue se interessar mais nele, né, porque eu particularmente eu curti bastante esses dois volumes aqui. Eles agrupam o Hawkman, né, do volume 1 até o 12, então aqui nesses dois a gente vai ter 12 mensaizinhas, né, 12 revistinhas publicadas lá fora. Eu deixo aí a recomendação para você que quer conhecer o Gavião Negro, acho que vale a pena você ir atrás disso aqui. Quando foi lançado, o volume 1 custava R$ 24,90 e o volume 2 custava R$ 22,90. Eu comprei eles, eu encontrei eles para venda por cerca de 10 a 12 reais cada um. Então com R$ 22,00 eu consegui essa série fechadinha, né? Então para mim valeu muito a pena. Se você quiser ir atrás, eu indico bastante. Se eu encontrar ela para venda em algum lugar, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, mas eu não tenho certeza se vai ser tão fácil de encontrar isso aqui para venda hoje em dia, né? Pelo menos não volume 1 e 2. E eu indico pra você que, como eu disse, quer conhecer o personagem, mas também pra você que já é fã. Se bem que se você já é fã do personagem da DC, provavelmente você já leu essa fase aqui, né? Mas enfim, fica aí a recomendação. E aqui só dando uma geral, assim, né? A história é bem interessante, ela é bem envolvente, ela prende você ali, você quer descobrir o que acontece no final, né? Por que ele fica reencarnando e tudo mais, então desperta esse interesse em você.
Então você vai ler tranquilo ali da edição 1 até a 12 bem de boa, no caso o volume 1 e 2, né? E também a arte é fenomenal, que a arte é do Brian Hitch, que é o mesmo cara que desenhou os Supremos. Principalmente nas capas, vocês já conseguem perceber a qualidade da arte do cara, né? É simplesmente fantástica. Bom, e antes de eu dar um spoiler sobre o final aqui, porque pode ser que você não queira ir atrás dessa publicação, então acho que vale a pena eu contar, mais ou menos por cima, assim, o que acontece no final e o que estava por trás dessa maldição dele. Mas eu só quero agradecer primeiro você que chegou até aqui, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E por favor, deixa um comentário aí que ajuda demais no engajamento do conteúdo, né? Se você chegou até aqui, deixa um comentário dizendo que você chegou até aqui, dizendo o que você achou dessa publicação, se você já tiver lido, se você tem vontade de ler ou não. Mas enfim, obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você não quer ver spoiler, acho que o vídeo já pode ser encerrado para você, né? Agora, se você não liga muito para spoiler, eu vou te contar o que acontece aqui no final. Basicamente, ele descobre que ele reencarna por causa do passado dele. Ele era o líder dos Arautos da Morte, como se ele fosse um surfista prateado, só que em vez da Marvel na DC, né? E basicamente ele ia de planeta em planeta, dizimando a população do planeta, levando um outro indivíduo, e era basicamente isso. Ele era o líder, então ele e os Arautos da Morte, eles matavam muita gente, dizimavam vários planetas, e ele conheceu a Shayera, que é uma versão da Mulher Gavião, né? E isso meio que fez, de certa forma, ele mudar o pensamento dele. Então ele meio que se arrependeu de tudo que ele fazia. E ele meio que teve uma chance também de reencarnar tantas vezes que fossem necessárias até o número de vidas que ele salvou fosse igual ao número de vidas que ele já tirou. E era vida pra caramba, porque ele dizimou vários planetas. Então ele tinha um débito muito grande, assim. E por isso que ele ia reencarnando de época em época, sabe? E aqui, no caso, na Terra, ele descobre isso e o passado todo dele volta à tona. Os Arautos da Morte descem pra Terra, querem dizimar a Terra, e no final ele acaba conseguindo ali controlar, tomar o controle novamente, né, dos Arautos da Morte, e consegue reverter essa situação. Mas enfim, mesmo dando spoiler, eu recomendo demais que você leia isso aqui, que é divertido pra caramba. E ler também é outra coisa, você pegar uma publicação dessa na mão e ler é diferente do que você só ouvir um cara te falar o que aconteceu no final, né? Mas enfim, fica aí a dica, fica a recomendação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.